O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 4. A produção do mais-valor relativo. Capítulo 12. A divisão do trabalho e manufatura. Item 1. A dupla origem da manufatura. Páginas 411 a 413. 1. A dupla origem da manufatura. A cooperação fundada na divisão do trabalho assume sua forma clássica na manufatura, como forma característica do processo de produção capitalista. Ela predomina ao longo do período propriamente manufatureiro, que, em linhas gerais, estende-se da metade do século XVI até o último terço do século XVIII. A manufatura surge de dois modos. No primeiro, reúne-se numa mesma oficina sob o controle de um mesmo capitalista trabalhadores de diversos ofícios autônomos, por cujas mãos tem de passar um produto até seu acabamento final. Uma carruagem, por exemplo, era o produto total dos trabalhos de um grande número de artesãos independentes, como segeiro, celeiro, costureiro, serralheiro, correeiro, torneiro, passamaneiro, vidraceiro, pintor, envernizador, dourador, etc. A manufatura da carruagem reúne todos esses diferentes artesãos numa oficina, onde eles trabalham simultaneamente e em colaboração mútua. É verdade que não se pode dourar uma carruagem antes de ela estar feita, mas se muitas carruagens são feitas ao mesmo tempo, uma parte pode passar constantemente pelo douramento, enquanto outra parte percorre uma fase anterior do processo de produção. Até aqui permanecemos ainda no terreno da cooperação simples, que encontra já dado seu material humano e de coisas. Mas logo ocorre uma modificação essencial. O costureiro, o ferreiro, o correeiro, etc., que se dedicam apenas à fabricação das carruagens, perdem gradualmente com o costume a capacidade de exercer seu antigo ofício em toda sua amplitude. Por outro lado, sua atividade tornada unilateral assume agora a forma mais adequada para sua esfera restrita de atuação. Originalmente, a manufatura de carruagem apareceu como uma combinação de ofícios independentes. Pouco a pouco, ela se transformou em divisão da produção de carruagens em suas diversas operações específicas, processo no qual cada operação se cristalizou como função exclusiva de um trabalhador, sendo sua totalidade executada pela união desses trabalhadores parciais. Desse modo, surgiram a manufatura de tecidos e toda uma série de outras manufaturas de combinação de diversos ofícios sob o comando do mesmo capital. Nota 26. Para dar um exemplo mais recente dessa configuração da manufatura, citamos a seguinte passagem: a fiação e tecelagem de seda de Lyon e Nimes. É totalmente patriarcal. Emprega muitas mulheres e crianças, porém sem esgotá-las ou corrompê-los. Permite que eles permaneçam em seus belos vales de Dromé, Var, Cirré e Vaucluse, para lá cultivar bichos de seda e enovar seus casulos. Ela jamais se transforma numa verdadeira fábrica para ser aplicado devidamente. O princípio da divisão do trabalho assume aqui um caráter especial. De certo, existem dobradouras, torcedoras de seda, tintureiros, encoladores, além de tecelões. Mas eles não são reunidos num mesmo estabelecimento, dependentes do mesmo mestre. Todos são independentes. A. Blanc. Paris, 1838-39, página 79. Desde que Blanc escreveu isso, os vários trabalhadores independentes foram reunidos em parte em fábricas. Adendo à quarta edição. E desde que Marx escreveu a passagem anterior, o tear a vapor consolidou-se nas fábricas, expulsando rapidamente o tear manual. A indústria de sedas de Krefeld é a prova viva desse processo. Frederick Engels. Mas a manufatura, por outro lado, também surge por um caminho oposto. Muitos artesãos que fabricam produtos iguais ou da mesma espécie, como papel, tipos para imprensa ou agulhas, são reunidos pelo mesmo capital, simultaneamente na mesma oficina. Tem-se aqui a cooperação em sua forma mais simples. Cada um desses artesãos, talvez com um ou dois ajudantes, produz a mercadoria inteira, executando sucessivamente todas as diversas operações requeridas para sua fabricação. Ele continua a trabalhar conforme seu antigo modo artesanal, mas circunstâncias externas
logo fazem com que a concentração dos trabalhadores no mesmo local e a simultaneidade de seus trabalhos sejam utilizadas de outro modo. Uma quantidade maior de mercadorias acabada deve, por exemplo, ser fornecida num determinado prazo, e por esse motivo o trabalho é dividido. Em vez de um mesmo artesão executar as diversas operações numa sequência temporal, elas são separadas umas das outras, isoladas, justapostas espacialmente, sendo cada uma delas confiada a um artesão diferente e executada ao mesmo tempo pelos trabalhadores em cooperação. Essa divisão acidental se repete, exibe as vantagens que lhes são próprias e se ossifica gradualmente numa divisão sistemática do trabalho, de produto individual, de um artesão independente que faz várias coisas ao mesmo tempo. Mercadorias converte-se num produto social de uma união de artesãos, em que cada um executa continuamente apenas uma e sempre a mesma operação parcial. As mesmas operações que se conectavam umas às outras como atos sucessivos dos fabricantes de papel nas guildas alemãs tornaram-se mais tarde independentes na manufatura holandesa de papel como operações parciais executadas uma ao lado das outras por muitos trabalhadores em cooperação. O agulheiro das guildas de Nuremberg é o elemento fundamental da manufatura inglesa de agulhas, mas, enquanto aquele agulheiro isolado executa uma série de talvez 20 operações sucessivas na Inglaterra, não tardou ele que houvesse 20 agulheiros, um ao lado do outro, cada um executando apenas uma das 20 operações que, em consequência de experiências ulteriores, ainda seriam muito mais subdivididas, isoladas e autonomizadas como função exclusiva de trabalhadores individuais. O modo de surgimento da manufatura, sua formação a partir do artesanato, é, portanto, duplo. Por um lado, ela parte da combinação de ofícios autônomos e diversos que são privados de sua autonomia e unilateralizados até o ponto em que passam a constituir meras operações parciais e mutuamente complementares no processo de produção de uma única e mesma mercadoria. Por outro lado, ela parte da cooperação de artesãos do mesmo tipo, decompõe o mesmo ofício individual em suas diversas operações particulares, isolando-se e autonomizando-as até que cada uma delas se torne uma função exclusiva de um trabalhador específico. Por um lado, portanto, a manufatura introduz a divisão do trabalho no processo de produção ou desenvolve a divisão do trabalho já existente. Por outro, ela combina ofícios que até então eram separados, mas seja qual for seu ponto de partida particular, sua configuração final é a mesma, um mecanismo de produção cujos órgãos são seres humanos. Para o correto entendimento da divisão do trabalho na manufatura, é essencial compreender os seguintes pontos. Primeiramente, a análise do processo de produção em suas fases particulares coincide plenamente com a decomposição de uma atividade artesanal em suas diversas operações parciais. Composta ou simples, a execução permanece artesanal e, portanto, continua a depender da força, da destreza, da rapidez e da segurança do trabalhador individual no manuseio de seu instrumento. O trabalho artesanal permanece sendo a base, e essa base técnica limitada exclui uma análise verdadeiramente científica do processo de produção, pois cada processo parcial que o produto percorre tem de ser executável como trabalho parcial artesanal. É justamente porque a habilidade artesanal permanece como a base do processo de produção que cada trabalhador passa a dedicar-se exclusivamente a uma função parcial. E sua força de trabalho é então transformada em órgão vitalício dessa função parcial. Por fim, essa divisão do trabalho é um tipo particular da cooperação e várias de suas vantagens resultam da essência geral da cooperação e não dessa sua forma particular.